Saudações ouvintes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Que é Música. Meu nome é Vitor Camilo e esse é também o segundo episódio da série Qual é a Importância, em que a gente busca dissecar a trajetória e a obra de grandes nomes da história da nossa música. No primeiro vídeo dessa série, a gente falou sobre Johann Sebastian Bach e entendeu por que ele é considerado uma referência universal para tudo que foi feito na música depois da sua época. Já nesse vídeo, a gente vai falar sobre uma figura que faria 120 anos agora, no ano de 2017, e que eu me arriscaria a dizer que é um equivalente do Bach para a música brasileira. Para entender melhor essa afirmação, a gente vai se voltar ao Rio de Janeiro do início do século XX para falar sobre o Alfredo da Rocha Viana Filho, também conhecido como Pixinguinha. Bom, antes de mais nada, é importante a gente saber que a figura e a trajetória do Pixinguinha estão intimamente relacionadas com o universo do choro, que é uma das músicas mais antigas e mais tradicionais na linha evolutiva da música brasileira. E portanto, as principais contribuições que o Pixinguinha deu para a nossa música se conectam principalmente com esse universo. Você provavelmente já escutou alguns dos choros icônicos escritos por ele, como Carinhoso, Lamentos, ou 1-0. Agora, para não incorrer no erro de dizer que o Pixinguinha tenha sido o inventor do choro, é importante saber também que esse gênero musical já existia no ano em que o Pixinguinha nasce, em 1897. Nomes como Antônio da Silva Calado, Ernesto Nazaré, e Chiquinha Gonzaga já estavam na ativa fazia anos quando ele surgiu. A Chiquinha Gonzaga, por exemplo, já tinha quase 50 anos de idade quando o Pixinguinha nasceu e já tinha escrito algumas das suas principais obras. Então, tendo isso em mente, a gente precisa entender as origens e as características fundamentais do choro para conseguir entender o que foi que o Pixinguinha fez por ele e através dele. Bom, essencialmente, o choro é a música que nasce no Rio de Janeiro ao longo do século XIX, que foi uma época em que a cidade estava se tornando um verdadeiro caldeirão cultural, com a convivência de diversas referências musicais e culturais completamente diferentes entre si. Por um lado, você tinha a cultura de origem europeia, que chegava e se estabelecia na cidade principalmente em função da presença da família real portuguesa. Pelas mãos desses europeus e descendentes de europeus, desembarcou no Brasil a cultura das músicas feitas para os salões de baile, como as polcas, e as valsas. E sobre esses gêneros é importante ter em mente que era uma música utilitária, ou seja, era uma música feita especificamente para a dança e para o entretenimento. Mas além disso, eram gêneros que descendiam da linhagem da tradição formal da música europeia. E portanto, os seus compositores eram providos da base teórica de leitura e escrita musical que vinha dessa tradição. Por outro lado, no entanto, o Rio de Janeiro também fervilhava com a música que vinha dos escravos africanos e dos seus descendentes, como era o caso do lundu. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Iaralá, iará, iará, iaralá, iará, iará. E se a música europeia contribuía para a mistura com a sua linguagem melódica, harmônica e a sua tradição formal,
a música de origem afro-brasileira contribuiu principalmente com o aspecto rítmico. E ao longo do século XIX, uma série de fatores sociais diferentes levou essas tradições distintas a começarem a se mesclar. De forma que, inicialmente, o choro surge como uma espécie de adaptação e de abrasileiramento dessa música de tradição europeia. Os ex-escravos e os membros das classes mais baixas passam a ter contato com essa música europeia, mas passam a interpretar ela à sua própria maneira, ou seja, mesclando ela com o seu referencial dos ritmos afro-brasileiros. Em sua essência, essa mescla de linguagens musicais é o início do choro, que se desenvolve ao longo do século XIX. Em suma, você tem o surgimento de uma vertente musical que traz tanto a linguagem rítmica de origem africana, quanto a erudição e a tradição formal de origem europeia. Ou seja, e isso é um ponto central para entender a importância do Pixinguinha, o choro é um gênero musical que desde a sua origem e por definição sempre foi miscigenado e cosmopolita. Mas em todo caso, o fato é que quando o Pixinguinha veio ao mundo, esse tipo de música já fazia parte da vida do Rio de Janeiro, sendo praticado em festas religiosas e eventos sociais. E na virada do século, com essa música já enraizada na cidade, um dos lugares em que os músicos se reuniam para fazer rodas de choro era a famosa Pensão Viana, uma casa que pertencia ao pai do Pixinguinha e um dos lugares onde ele viveu na sua infância. Já nessa época, a instrumentação comum do choro girava em torno de violões, cavaquinhos, flautas e pandeiros. E em função da sua família, que era ligada a esse universo musical, o Pixinguinha teve contato com o choro desde cedo, inicialmente aprendendo cavaquinho e depois passando para a flauta. Acontece que o Alfredo da Rocha Viana, pai do Pixinguinha, passou a identificar nele alguns talentos musicais que se destacavam da média. E com isso em mente, ele, que era funcionário público, mandou encomendar para o filho uma flauta italiana. Então, na passagem entre a infância e a adolescência, o Pixinguinha começou a receber aulas de flauta com o Irineu Batina, que era um dos músicos que costumavam frequentar a Pensão Viana. E a partir do momento em que o Pixinguinha passa a ter contato com o Irineu Batina, o caminho para sua profissionalização como músico se abre e começa a se desenvolver de forma quase que ininterrupta até a sua velhice. Então, ao que tudo indica, ele desde cedo foi agraciado com talento e habilidade musical excepcionais, uma excelente base musical que vinha dos conhecidos da sua família e uma série de boas oportunidades de trabalho no ramo. Ainda na adolescência, o Pixinguinha passou a tocar com grupos de carnaval, em teatros, em casas de chopp, em suma, ele passou a fazer parte da vida musical do Rio de Janeiro. E ele se integra de tal maneira ao cenário que nessa mesma época, a primeira metade dos anos 1910, ele participa das primeiras de suas muitas gravações, como é o caso dessa aqui. Agora, vale lembrar que nessa época, música gravada estava muito longe de ser algo comum ou acessível a todos. A tecnologia ainda era muito recente e, consequentemente, muito cara, de forma que participar de gravações dificilmente era algo que estava disponível para todos os músicos. Já no final da década de 1910, o Pixinguinha funda um dos seus principais grupos, os Oito Batutas, que dá nome inclusive a uma das suas principais obras. E a partir desse ponto, ele segue desenvolvendo e popularizando seu trabalho em um nível mais alto. Entre 1922 e 23, os Oito Batutas participam de 2 temporadas internacionais, sendo a primeira em Paris e a segunda em Buenos Aires. Ou seja, já em uma época em que o trânsito e o intercâmbio de músicos era muito mais difícil do que é hoje em dia, o Pixinguinha e os músicos que cercavam ele tiveram a oportunidade de ter contato com culturas musicais que estavam completamente fora da realidade musical do Rio de Janeiro. Além disso, em algum ponto dessa trajetória, o Pixinguinha passa a contribuir com todos esses trabalhos realizados, não só na condição de flautista, na qual ele era um virtuose, mas também na condição de compositor e arranjador, e ele ganha destaque também nesse fronte. Tanto é que, ao final da década de 1920, a RCA Victor, uma gigante do mundo da fonografia, abre a sua filial aqui no Brasil. E o Pixinguinha ganha um concurso para se tornar o regente e orquestrador cativo das gravações da empresa. Nesse emprego, ele orquestrou e conduziu diversos discos de carnaval, além de trabalhar com grandes artistas da época, como Silvio Caldas, Na aldeia, quero ver o seu vestido arrastando-se na areia. e a famosa Carmen Miranda. Fico no
o dia em que apareci no mundo, juntou uma porção de vagabundo da orgia. Então, só por esse pequeno histórico do início da trajetória do Pixinguinha, acho que já dá pra ter uma noção do prestígio que ele foi conquistando no meio, mas também do quanto ele era intenso na sua produção. E apesar de ele ter sim sido um grande instrumentista, é principalmente nesse trabalho de criação e no contato com diversos referenciais musicais diferentes que reside o cerne da importância do Pixinguinha para a história da nossa música. Se vocês se lembrarem, no início do vídeo eu comentei o fato de o choro ser uma música por definição cosmopolita e miscigenada. Agora, coloca o Pixinguinha dentro dessa perspectiva. Ele era um jovem negro, de classe média, que nasceu e cresceu no subúrbio do Rio de Janeiro, com diversos músicos de choro frequentando a sua casa. Ele teve contato direto com a cultura popular dos carnavais e das batucadas, e ao mesmo tempo, a condição socioeconômica dele permitiu que ele tivesse contato também com o lado mais erudito da cultura musical. E só por esses fatores, já fica evidente que o Pixinguinha sempre teve um acesso muito claro a todos os ingredientes do caldo primordial que formou o choro. E as próprias condições em que ele cresceu parecem ecoar bastante bem o contexto em que o choro surgiu. Agora, some-se a isso o fato de que o virtuosismo e a relevância que ele adquiriu como músico abriram para ele muitas portas para que ele pudesse desenvolver tecnicamente a sua música. Mas também para que ele tivesse contato com referências musicais que estavam fora desse contexto original do choro. É sabido, por exemplo, que na mesma época em que o Pixinguinha desenvolvia sua música nas casas do Rio de Janeiro, nos Estados Unidos o jazz também estava em sua fase inicial de desenvolvimento e popularização. Inclusive, aquela que é considerada a primeira gravação de jazz é bem posterior às primeiras gravações de choro, datando só de 1917. Em todo caso, o importante aqui é saber que, independentemente do que a gente possa pensar em função da época, seja pelas temporadas internacionais ou pelo trabalho como arranjador, o Pixinguinha teve contato com essa música americana, que em si também carregava um elemento fortíssimo de miscigenação cultural. E ele não só teve contato passivo com essa música, como ele teve a oportunidade de colocar as mãos nesse material. E prova disso é esse arranjo de uma composição tradicional americana escrito pelo Pixinguinha. E o meu ponto aqui é dizer que o Pixinguinha foi um polo por meio do qual outras referências e outras influências musicais, que não só as tradicionais, afro-brasileira e europeia, encontraram seu caminho para dentro do universo do choro e, consequentemente, para a música brasileira. Afinal de contas, se ele teve contato com essa música americana e chegou inclusive a escrever arranjos utilizando essa linguagem, a consequência natural é que ele tenha absorvido elementos dessa música e incorporado eles ao seu trabalho criativo, como de fato ele fez. Ou seja, o casamento entre elementos musicais americanos e brasileiros, que muitas vezes a gente tende a associar só a bossa nova e ao que veio depois dela, na verdade começou muito antes, em uma época em que ambas as culturas musicais ainda estavam se estabelecendo. Agora, é importante saber que eu tomei o jazz como exemplo nesse ponto, principalmente porque ele é um exemplo muito claro, e porque as semelhanças entre a origem do choro e a origem do jazz são muito evidentes. Mas é importante ter em mente que o Pixinguinha fez com o jazz, ele fez com basicamente todas as influências que chegavam até ele. E que foram muitas, literalmente desde a música erudita orquestral até as batucadas dos terreiros de candomblé. Então o que acontece é que, sob a batuta do Pixinguinha, o choro se moderniza ainda mais e encontra um caminho mais profundo de miscigenação e modernização musical. Agora, notem que modernização e miscigenação são elementos fundamentais e que estiveram presentes no choro desde a sua origem. De forma que, no momento em que o Pixinguinha se abre e abre a música brasileira para todos esses elementos, ele está pegando esse espírito original e levando ele mais além no seu desenvolvimento. E, consequentemente, ele dá uma contribuição crucial para a definição da música brasileira como nós entendemos hoje. Tente notar a diferença entre um choro tradicional do Ernesto Nazaré e uma das composições mais icônicas do Pixinguinha.
De forma alguma a música do Ernesto Nazaré é pobre, ruim ou mal feita. Particularmente eu adoro ela. Mas notem o quanto a música do Pixinguinha soa muito mais próxima do que hoje a gente entende por música brasileira, com essa profusão de diferentes elementos musicais muito mais evidente. E isso considerando que apesar da diferença de idade, o Pixinguinha e o Ernesto Nazaré foram contemporâneos e conviveram na cena musical do Rio de Janeiro. Então por tudo que a gente falou até o momento, eu imagino que fique claro o paralelo entre o Pixinguinha e o Johann Sebastian Bach que a gente comentou no início do vídeo. Assim como o Bach, o Pixinguinha não foi o inventor ou o criador da música a qual ele é associado. E assim como o Bach, ele chega em um momento em que essa música já está em circulação. Mas ele dá contribuições cruciais para o desenvolvimento técnico dela. E se torna um ponto de referência a partir da qual ela se desenvolve com as suas características fundamentais. Então, de certa forma, talvez a gente possa definir o Pixinguinha como um codificador da música brasileira e desse espírito que ela tem de miscigenação cultural. Ou seja, da mesma forma que é possível falar em música erudita antes e depois do Bach, também é possível falar em música brasileira antes e depois do Pixinguinha. E entre outros, a influência direta ou indireta dele pode ser sentida na obra de caras como Toquinho, Tom Jobim, chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração. Venho... Paulinho da Viola, e Hermeto Pascoal. No prosseguimento da sua vida, ele seguiu compondo, arranjando e orquestrando, e eventualmente ele deixou a flauta de lado e adotou o saxofone como seu instrumento principal. E depois de toda essa trajetória de virtuosismo, de prestígio e de agregação musical, o Pixinguinha morre em 1973. Completamente empobrecido, de acordo com ele próprio, em função da exploração dos editores de música no Brasil. E existe uma frase célebre do historiador Ari Vasconcelos que diz: "Se você tem 15 volumes para falar de toda a música popular brasileira, fique certo de que é pouco. Mas se você dispõe apenas do espaço de uma palavra, nem tudo está perdido. Escreva depressa, Pixinguinha." E por mais que isso possa parecer um clichê, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o porquê dessa frase e por que ela é tão verdadeira. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só usar o espaço dos comentários. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e adeus.